Olá, e aí, gente, beleza? Tudo bem? Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, antes de começar essa aula, né? Quem aqui nunca teve dificuldade, né? Ou quem aqui já teve dificuldade em pronunciar uma palavra, ao pronunciar uma palavra? Já teve, né? Eu vejo em alguns grupos, né? Por exemplo, né? As pessoas falarem largatixa ao invés de lagartixa. É até difícil, né? Trava-língua. Eu vejo as pessoas falarem bicarbonato ao invés de bicarbonato, né? E Flamengo ao invés de Flamengo. Mas o que acontece, né? O que tem de diferente, né, nesses falares? Esses falares também determinam o grupo em que essas pessoas estão, né? A posição, infelizmente, né, a posição social, a região. Então, essas peculiaridades nos sons, né, das palavras, mais precisamente nos fonemas, né? Elas vão pertencer a um grupo, né, a um estudo da língua que diz respeito à ortoépia ou à ortoepia, né? E por que eu estou falando de ortoepia e variação linguística? Porque há uma ligação muito forte entre as duas, tá? Por quê? Olha só, eu estou falando aqui de diferenças nos falares, tá? Então, aí eu puxo a sardinha para a variação linguística, certo? Para a variação da língua pelas características que nós temos na fala, né? Nas falas das pessoas, dos falantes. E nas diferenças das pronúncias, né? Dos fonemas. Ora, essa diferença na pronúncia dos fonemas, né? A gramática do português, ela tem, né, uma parte que estuda esse fenômeno, que é a ortoépia ou ortoepia, né? Em alguns casos, em alguns livros você vai encontrar com acento, em outras não. Você tem os dois casos e os dois casos são certos, né? Com acento e sem acento, tá? Bom, por exemplo, eu tenho, né, um tio que ele fala, já até falecido, né, que Deus o tenha. Quando ele usava o plural de algumas palavras, ele fazia uso de uma hipercorreção, que é o fenômeno que a gente fala que é a hipercorreção, né? Ao invés dele, por exemplo, bolo, né, ou coco, tá? Ele usava essas duas palavras. Bolo, plural de bolo, esse o inicial, né? Esse o ele colocava em aberto, né? Uma vogal aberta. Então no plural ficava bolos. Ele não falava bolos, ele falava bolos, né? Ou então o coco ele falava cocos, né? E aí juntava até os dois, bolos de cocos, né? Bom, e a gente sabe que, né, que a pronúncia certa desses fonemas, em alguns casos, né, a gente vai ter essa mudança, né, da vogal fechada para aberta, né? Mas aí não é uma regra que se aplica a todas, a todos os plurais, né? Em alguns, por exemplo, porco, porcos, né? E aí a gente tem o fenômeno que a gente chama da hipercorreção, ou seja, a gente, né, segundo esse meu tio, tudo para ele tinha que ter a vogal aberta, né, no plural. E não é bem assim, tá? Bom, aí a gente tem, né, de acordo com essa lógica, peraí, deixa eu apagar aqui. A exemplo aí do meu tio, né? A gente tem o plural, o que normalmente acontece, né, nesses fenômenos de ortoepia, né? E aí acarreta também nessa questão da variação linguística, que a gente vai ver que são em determinados grupos, em determinadas regiões, né? O plural que a gente chama de plural metafônico. O plural metafônico, né, é quando você tem uma vogal fechada no singular e ela abre, né, ela abre no plural.
Então, o plural metafônico é a vogal fechada, é o exemplo do meu tio, né? No singular. E é aberta no plural. Então, ela é fechada no singular e aberta no plural. Então, esse é o plural metafônico, né? A gente tem, por exemplo, porco. No plural, esse ozinho, ele fica aberto, né? Porco, porcos, né? Esse o é aquele o, né? Porco, porcos, né? Por exemplo, né? Ok? Então, aí nós vamos ter também os metaplasmos. Que nome, hein, professora? Os metaplasmos, né? Que podem ser por acréscimo, tá? De fonemas. Lembra aqui, ó, ortopia em relação aos fonemas, tá? Aos sons da língua, aos menores sons da língua. Acréscimo de fonemas, tá? Por exemplo, né? Advogado. Advogado é com D mudo, né? Então aí a gente acrescenta um fonema, aliás, né? A gente tem pessoas que falam advogado e até escrevem assim com E, né? Advogado. Então aí é um caso de metaplasmo também, um caso de ortoepia, tá? Né? Nem advogado, nem advogado, advogado, né? Trocas de fonemas, aí a gente tem, né? Troca de fonemas, certo? É o caso da lagartixa. Ó, tem gente que fala lagartixa, lagartixa, né? A pessoa troca o fonema de lugar aqui, né? O Rzinho vem pra cá, ó. Ou estuprador, né? Ó, estuprador. As pessoas costumam falar estrupador. Isso é muito mais comum do que você imagina. Bicarbonato, né? Que são 2 átomos de carbono, né? É bicarbonato. Bicarbonato, né? E as pessoas falam bicarbonato. Olha onde vai parar o R, né? Ó, isso é muito comum, gente, até na escrita mesmo, certo? Então, o caso da troca de fonemas. Tem pessoas que acrescentam fonemas, acrescentam sons onde não tem, nas palavras. Pessoas que trocam fonemas. Tá vendo que isso é uma questão que refere-se à variação, porque não tem a ver com o padrão da língua. Porque o padrão da língua é a língua ideal. Não é língua falada, não é língua viva, não é língua vivenciada. É um padrão, lembra que eu falei para vocês? E que também não é questão de ser certo ou errado. É uma questão de que se registra dessa forma, tá? E a gente encontra esses fenômenos, né? Como é o caso aqui desses fenômenos, desses metaplasmos, que são recorrentes da fala, certo? Bom, além disso, a gente tem a subtração de alguns fonemas. A subtração de fonemas, certo? A exemplo dessa questão aqui de subtração de fonema, né, nós temos no linguajar carioca, por exemplo, né, a supressão, vamos dizer assim, né, a subtração do fonema final nos verbos no infinitivo, né? Verbos no infinitivo e também em outras palavras que tem por final o R, né? Então, eu vou ali tomar um banho no mar.
Esse R quase não... Ah, vou lá no mar. Né? Esse R quase não é pronunciado. Ah, eu quero te amar. Né? Eu quero te amar. Ó. É tanto assim, né? É que as pessoas falam, né? Eu quero te amar. Esse R, né? Esse R cai, né? Ele é subtraído nessa questão do fonema. As pessoas não pronunciam como também não escrevem. É tanto assim usual, é tanto recorrente e frequente que as pessoas têm até dificuldade de colocar também na escrita. Eu vejo muita gente escrevendo assim, né? E ainda por cima coloca um acento, né? Eu quero te amar, né? Meu amor. No caso seria meu amor, com R no final. Daí a pessoa fala meu amor, ou então às vezes até coloca, né, o acento no O, né, para dar essa ênfase no O, né. Bom, isso é uma questão de subtração de fonemas também. A gente tem as pessoas aí em algumas regiões do país que, ao invés de falar você, fala você, né, aí é uma queda dessa primeira consoante aí, né? Você fala, você não vai, né? Você não vai em tal lugar. O Chico Bento fala muito assim, né? Você não vai, né? Então é uma questão de subtração do fonema. Beleza? Essas diferenças, né, na pronúncia, elas são comuns tanto na área urbana quanto na área rural, tá? São comuns, né, essas diferenças na pronúncia, né? Na pronúncia desses fonemas, né? São muito frequentes tanto na área urbana quanto na área rural. O que vai acontecer, então, né? E aí a gente entra na questão das variações, né? A diatópica, diastrática e diafásica, nós vamos ver na próxima aula. O que é de diferente, então, que normalmente a gente encontra, né, na área rural, porque tem um histórico, né, do rural ele ser ainda um local afastado do antro, por exemplo, nas áreas urbanas nós temos, por exemplo, mais escolas, né? A gente tem mais espaços de escolarização, mais espaços, a gente tem bibliotecas, a gente tem mais recursos, né? O antro, né, literário é maior, né? Ao passo que nas regiões rurais você não tem tanto esse arcabouço, né? Essa questão de você ter muitos recursos, né? De você ter locais, né? que incentivam, né, essa questão da leitura, né? Como estabelecimentos mesmo, vamos dizer assim, né? Espaços de leitura, espaços de escolarização, tá? Beleza, gente? Então, na próxima aula a gente vai dar mais exemplos, a gente vai falar mais sobre isso. Espero que vocês tenham entendido como que funciona nesse estudo da ortoepia, tá bom? E o que isso tem a ver com as variações, beleza? Beijos, tchau, tchau.